No âmbito familiar e no nosso espaço físico, tudo deve estar no seu devido lugar, segundo a constelação familiar. Quem explica o assunto é o constelador Edilson Ávila. O Sinta-se Bem veio mais uma vez aqui abordar um assunto que vocês já estão bastante acostumados aí no programa, que é falar a respeito da constelação familiar. E hoje quem está aqui comigo para conversar sobre esse assunto é o constelador familiar Edilson Ávila. Seja muito bem-vindo aqui, é um prazer estar te entrevistando. E antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente estava vendo, né, Edilson, qual seria a posição ideal. Eu geralmente no programa, quem está acostumado a assistir o Sinta-se Bem sabe que eu sempre escolho esse lado do programa. Eu apresento desse lado, o Cássio desse. É algo já instintivo. E eu não sabia que essa escolha, que muitas vezes é subjetiva, é algo que não é determinado assim, tem um porquê, né, Edilson? Tu me falaste, aqui, esse é o teu lugar, que a gente até ia mudar hoje. Por que é o meu lugar hoje aqui? Existem lugares determinados, segundo a constelação familiar? É muito difícil responder isso com uma palavra, assim, objetivamente, porque... Didaticamente, né, assim. Didaticamente eu podia responder com uma pergunta. Onde sentam os bagunceiros numa sala de aula? Fundão. Agora me responde o porquê. E nós vamos ter uma infinidade de respostas diferentes. O porquê é uma coisa que a gente não usa muito na constelação familiar. A gente aponta. Nós mostramos o que é essencial. O fundão é deles. É assim. A constelação familiar fala de um elemento que a gente chama de campo mórfico. E ele organiza e coloca as coisas num lugar. Existe lugar para cada coisa. Quando esses lugares estão alinhados, nós nos sentimos calmos e bem. Assim como uma casa bem organizada, com tudo no seu devido lugar. É, exatamente. Quando tu sai do lugar, alguma coisa não fica. Incomoda. Por exemplo, tem um chefe, tu vai, onde é que está escrito gerente lá, tem uma sala, a poltrona dele. Pede para qualquer um sentar naquele lugar, quando ele chegar, tu vai ver a cara que ele vai fazer. Qual é o problema de alguém sentar ali? Não deveria ter problema nenhum. Existe um lugar. E as pessoas têm até um receio de sentar na cadeira da presidência ou da gerência. Exatamente. Isso, nós estamos exemplificando uma das coisas importantes, que o lugar, a hierarquia, existe um lugar para cada elemento na hierarquia. Existem lados, e não é muito fácil de se determinar, tem que estudar para saber qual é o melhor lugar. Quando a gente altera esses lugares, nós temos uma desarmonia. Por exemplo, às vezes, numa empresa, como tu estava citando antes, numa empresa alguém começa a falar pelo chefe, ou tentar tomar decisões, ou tentar tomar o lugar do chefe ou do diretor da empresa. Isso vai ter bastante conflito. Fica em desarmonia porque ele não está no seu lugar. Na medida que alguém sabe o seu lugar, as coisas fluem melhor. Falando sobre... A gente falou das posições físicas, né? Tu falaste sobre essa questão dos movimentos. Ter um local, um lugar certo dentro da família, né? Já que a gente está falando em posição, né? Por exemplo, ter o papel da mãe, o papel da filha, o papel do pai bem estabelecidos e nada de confusão, digamos, uma filha que cuida da mãe e que tem a função da mãe dentro da casa, desestabiliza essa família? Desestabiliza muito. Tu sabes que eu, além de constelador familiar, eu sou médico de família. E uma das coisas que eu tenho visto, que é muito frequente, que quando a mãe, por algum motivo, por exemplo, demencial, um quadro demencial, Alzheimer, uma demência qualquer mista, uma demência por um AVC, a filha, às vezes, começa a ficar no lugar da mãe. Então ela fica, mãe, eu já te disse que isso aqui, não sei o que, mãe, não faz isso. Ela literalmente, dia a dia, ela fica ocupando o lugar da mãe.
Isso na família gera uma estabilidade muito grande. E quando se faz algum movimento constelatório para que ela volte a ser filha, é uma emoção tão linda, porque ela chora muito a filha e a mãe também, e a mãe começa a ser resgatada, porque a mãe evolui na medida que ela fica no lugar da filha. Isso do ponto de vista sistêmico, quando a mãe não sabe nada, eu é que sei. Quando o filho fica nesse lugar, o pai, os pais, sejam quem for, eles evoluem muito. E eles cada vez ficam regredindo. E quando é feito, por exemplo, numa constelação, coloca ele no lugar certo, ele vive, ele renasce. É uma coisa impressionante. É tão importante essa questão dos papéis pré-determinados, a gente às vezes acha engraçadinho, né? E o filho é tão maduro, ele trata a mãe como se... ou inverte, ele é o pai da mãe. E isso causa uma série de confusões, né? Depois de um certo período. É importante que se constele sempre para que se tenha esse determinado local, né? Olha, a constelação é uma bênção, porque ela te permite, a constelação, ela faz com que tu olhe para isso. Simplesmente tu vai olhar para o que é essencial. Então isso é uma bênção. Quanto ao lugar, quando o filho começa a ficar, como tu dissesse, ele é o pai da mãe, ou a filha namoradinha do pai, porque normalmente o que acontece quando a filha é namoradinha do pai, ela se vestiu pro pai, olha como tá bonitinha, papapá, esse casamento não vai durar. Porque ela fica no lugar da mãe. Ela literalmente fica onde deveria estar a mãe. E a mãe fica atrás, que bonito, minha filha, fica cada vez mais atrás, e esse casamento acaba. Edilson, para encerrar, o nosso bate-papo está muito bom aqui. Tem muita gente que deve estar se perguntando, mas será que eu preciso de uma constelação? Será que eu tenho algum problema que eu vou precisar constelar? Mas se a gente for pensar, na vida de todos nós, tem algo que não está bem sintonizado, em sincronia também, né? Todos nós deveríamos constelar. Eu acho que sim, eu acho que todos deveriam. A constelação, ela é um presente. Nós olhamos para algo que é essencial. Nós olhamos para os nossos antepassados, olhamos para os nossos sistemas e às vezes, na medida do possível, damos espaço a algo que foi desconectado. E isso, quando algo que foi excluído começa a fazer parte, a vida de todos flui. É como um cabo de força. Eu estou puxando o cabo de força, tá um atrás do outro. Se um sai do seu lugar para ajudar o da frente, que essas coisas acontecem o tempo inteiro, a gente perde no cabo de força. A pessoa larga o seu lugar e nem ajudou aqui na frente. E é isso que acontece atualmente com as famílias. Quando a gente entende, tá ali, aquele foi o problema, a exclusão aconteceu com aquele, tem algo faltando ali. E a gente dá um espaço e às vezes todos ajudam para que aquela pessoa vá para o seu lugar e simplesmente fique ali e vê que a engrenagem flui naturalmente. Tudo tem que ter o seu devido lugar. Adorei. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui.